Tá dando para vocês verem? E deixa eu começar com a... Tá dando para vocês verem, não tá? Tá. Ok. Vamos lá, gente. A gente vai começar com essa atividade do Código de Ética, tá bom? A gente vai corrigir as duas atividades hoje, tá certo? Tá certo, certo. A primeira questão, ela diz o seguinte: de acordo com a resolução do COFEN 564/2017, que é aquela que a gente estudou no dia da aula, do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, dentre os direitos dos profissionais de enfermagem, analise as afirmativas abaixo e dê valores, verdadeiro ou falso. Então, é para a gente analisar e colocar se é V ou F, tá? Exercer a enfermagem com liberdade, segurança técnica, científica e ambiental, autonomia e ser tratado sem discriminação de qualquer natureza, segundo os princípios e pressupostos legais, éticos e dos direitos humanos. Vamos lá. Deixa eu explicar alguma coisa aqui para vocês. Exercer a enfermagem com liberdade, segurança técnica, né, com autonomia, ser tratado sem discriminação. Vocês acham que é uma obrigação nossa? A gente tem obrigação de ser tratado sem discriminação, dentro dos princípios éticos. O que vocês acham? Vocês acham que é uma obrigação nossa exercer a liberdade, a enfermagem com liberdade, segurança técnica? Não é uma obrigação nossa, né? Porque é uma coisa que foge ao nosso querer. A gente não consegue controlar isso. Mas é um direito nosso, né? Um direito nosso, enquanto profissional, exercer a profissão com segurança, né? Com autonomia, livre de qualquer tipo de preconceito. Então, isso é um direito, tá certo? Então, essa primeira aqui é verdadeira. Deixa eu colocar aqui. Vamos lá para a segunda. Exercer atividades em locais de trabalho livre de riscos e danos e violência física e psicológica à saúde do trabalhador, em respeito à dignidade humana e à proteção dos direitos dos profissionais de enfermagem. Ou seja, do mesmo jeito, né? Exercer a profissão com autonomia, mas em um local que seja seguro, que não cause danos para a gente, nem danos físicos, nem danos psicológicos, nem danos morais. Então, isso também é um direito nosso. Por que não é dever? Porque não é obrigação nossa. Não é a gente que vai construir esse trabalho livre de riscos e danos, não, né? Isso é uma coisa que a gente não consegue controlar, tá para além do que a gente pode fazer, mas é um direito nosso trabalhar em um local que forneça segurança para a gente, tá certo? Então, isso aqui também é um direito. Lembrando, ó, que o Código de Ética ele vai tratar sobre 3 coisas principais: direito, dever e proibição, tá certo? O que é direito, o que é dever, o que é proibição. E vai falar também das penalidades, o que eu posso sofrer se eu causar algum dano ou descumprir alguma ordem lá do conselho, tá certo? Isso é o que trata o Código de Ética. Cris, deixa eu só pedir para tu ligar o microfone. Se tu precisar dizer alguma coisa, ou então quando a gente for respondendo junto, aí tu liga, tá bom? O terceiro diz assim: apoiar e participar de movimento de defesa da dignidade profissional, do exercício e da cidadania e das reivindicações por melhores condições de assistência, trabalho e remuneração, observados os parâmetros e limites da legislação. E aí, vocês acham que isso daqui também é uma obrigação? Olha só, apoiar ou participar de movimentos de defesa. Acho que deve ser direito. Parece com direito, né, Carla? Apoiar e participar de movimentos de defesa da dignidade pessoal, do exercício da cidadania e das reivindicações para melhores condições de assistência e trabalho. Menina, eu coloquei isso aqui como direito no gabarito de vocês, mas agora eu estou pensando se não é um dever. Você acredita que agora eu estou em dúvida? Porque assim, você não é... Não, tá certo, tá certo.
Tá, apoiar ou participar. Ok. É porque tem a palavra participar. Porque você não é obrigado a participar dos movimentos de defesa. Tipo assim, esses movimentos que falam sobre a luta pelo salário, né? Pelo piso salarial, pelas 30 horas. Você não é obrigado a participar, mas você é obrigado a apoiar. Então, tem um dever que é assim, apoiar... A gente vai ver aqui uma questão. Isso é um dever, mas participar não é um dever, tá certo? É um direito. Então, é isso mesmo. É isso mesmo, é um direito, né? É direito nosso participar ou não desses movimentos, né? Que reivindicam melhores condições de trabalho. Então, isso aqui deu para entender, né? É VVV. Então, a opção certa é a letra D. Deixa eu colocar em vermelho, que aí fica mais fácil da gente saber depois. Vamos lá. A segunda. Naquele dia havia muita gente na unidade porque a cidade vivia em surto de dengue. A enfermeira delegou ao técnico, que já vinha executando os testes rápidos de dengue, que também passasse a comunicar os resultados aos pacientes. E sempre que o resultado fosse positivo, os encaminhasse aos atendimentos médicos imediatamente. De acordo com o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, o técnico de enfermagem deve acatar a delegação, porque é seu dever participar da assistência à saúde das pessoas. E aí, o que vocês acham? Vocês acham que ele tem que fazer, tem que dar o resultado do teste rápido, ou que ele não pode dar o resultado do teste rápido, porque não é função dele dar esse resultado? O que vocês acham? Vocês acham que ele tem que dar o resultado? Ele é técnico de enfermagem, né? A enfermeira pediu para que ele, como ele estava fazendo o teste rápido, pediu para que ele desse o teste e fizesse o encaminhamento para o médico, né? E aí a letra A diz que ele tem que acatar, porque é o dever dele participar da assistência à saúde às pessoas. Essa alternativa aí está errada, né? Ele não deve fazer isso. Por que ele não deve fazer isso? Porque o técnico de enfermagem, ele não é responsável pelos diagnósticos, né? Quando você faz uma leitura de um teste, você está fazendo um diagnóstico. E esse diagnóstico não é da alçada de vocês, né? Porque por N motivos, mas porque também pode acontecer alguma coisa mais grave, uma leitura errada, alguma coisa do tipo, e aí vocês iriam estar fazendo uma coisa que não é para vocês fazerem, não é da função de vocês, né? Então vocês sofreriam algum dano por causa disso. Então ele não deve aceitar. A resposta certa é essa daqui, ó. Ele deve recusar, porque a delegação envolve tomada de decisão diagnóstica, que é privativa do enfermeiro. Vocês lembram que naquela outra aula eu coloquei para vocês o processo de enfermagem? E aí no processo de enfermagem tinha coleta de dados, análise da coleta de dados, aliás, análise não, coleta de dados, diagnóstico de enfermagem, planejamento, intervenção e avaliação. É isso, o processo de enfermagem são essas 5 etapas. E aí, essa etapa do diagnóstico de enfermagem é privativa do enfermeiro. A gente vai já olhar o slide de novo lá da lei do exercício profissional, tá certo? Então, ela é privativa do enfermeiro. O técnico, ele não pode fazer esse diagnóstico de enfermagem, tá certo? A letra E também diz que ele tem que recusar. Deve recusar porque os usuários não aceitarão sua decisão de triagem para a consulta médica. Não é por isso que ele deve recusar, não. As pessoas poderiam aceitar. É porque realmente não é função dele, não é uma atividade privativa dele, tá certo? Então, por isso, essa daqui, ó. É uma atividade privativa do enfermeiro e aí ele não deve acatar essa decisão, tá bom? Deu para entender essa daí, gente? Deu sim. Tá, vamos para a terceira agora. De acordo com a resolução 564 do Código de Ética dos Profissionais, o artigo 46 assinala a alternativa que preenche as lacunas. Vamos lá. Tracinho, artigo 46, tracinho. A executar a prescrição de enfermagem médica na qual não constem, tracinho, e o número do registro profissional prescritor, do profissional prescritor, exceto em situação de tracinho. Vamos lá. O que vocês acham? É se recusar a executar a prescrição de enfermagem médica ou é aceitar a executar a prescrição de enfermagem médica? O que vocês acham? Recusar-se. Recusar, exatamente.
que não constem, vamos lá, ele botou aí o número do registro profissional, não é? E o que mais? A assinatura. A assinatura, exatamente. Exceto em casos de quê? De urgência e emergência. Isso, muito bem. Então, assim, até, né, Cris, eu até tinha dito a vocês daquela vez que o uso do carimbo, vocês lembram? Acho que tu estava na aula ainda, não era, Cris? Acho que a Ana tinha saído já. O uso do carimbo, ele não é obrigatório, né? Ele é Sim, eu estava. facultado, né? Ele é facultado. O que que significa? Você pode usar o carimbo ou não. Mas o que que é obrigatório quando você faz uma anotação de enfermagem? Que você coloque o seu nome, o número do registro, que é o número do Corém, né? E uma rúbrica por cima do nome. Então, não precisa ser o nome completo, mas pelo menos o nome e o sobrenome, o número do Corém e uma rúbrica, tá certo? Então, pelo menos isso tem que ser feito. E aí, com relação à prescrição, né? Como eu disse para vocês, tá lá a prescrição, bezetacil, não sei o quê, mas não tem o carimbo do profissional, nem tem a assinatura dele e nem tem o número do registro profissional. Você pode fazer essa prescrição? Não. Você tem que se recusar a fazer. Porque você não sabe nem quem foi que escreveu, na verdade, né? Começa por aí. Você não conhece a pessoa. Agora, sim, se for um caso de urgência e emergência, como eu disse a vocês, né? Um caso em que tenha um risco de morte, que não dê tempo a pessoa fazer a prescrição e carimbar e fazer o negócio lá, mas você sabe que você está fazendo aquela medicação ou está fazendo aquele procedimento em um momento de urgência. Aí sim você pode fazer, tá certo? É o único caso que você pode fazer. Se não, você não pode fazer, gente. Você tem que se recusar a fazer. Tá bom? Vamos lá para a quarta. O enfermeiro da unidade básica interpelou a mãe de uma paciente que estava filmando com o telefone o atendimento que era prestado à sua filha, pois aquela pretendia documentar a postura corajosa da menina na campanha de vacinação. Os pais, né, que o menino não chora e quer filmar que o menino não chorou. No blog que mantinha sobre as atividades da filha. Segundo o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, o enfermeiro estava. Ou seja, quando ele fala que o enfermeiro interpelou, e aí, gente, ó, ele coloca o enfermeiro, nessas questões do Código de Ética, eu peguei questões tanto que eram de enfermeiros como que eram de técnicos de enfermagem, tá bom? Então, eu mesclei para que vocês pudessem se aprofundar um pouquinho mais. Quando ele fala enfermeiro, isso também serve para o técnico, tá? Lembrando que o Código de Ética é para aqueles 4 profissionais de enfermagem que a gente viu, tá bom? Então, ele interpelou, ou seja, ele pediu para que a mãe não filmasse. O que vocês acham? Vocês acham que ele estava certo ou que ele estava errado? Tá certo. Ele está certo, né? E aí aqui a gente tem 2 opções de que ele está certo, ó. Porque ele tem direito de se negar a ser exposto em mídias sociais durante o desempenho das atividades profissionais. E lá na letra E diz que ele está certo, porque o direito de imagem sobre o que acontece no serviço de saúde pública é do Poder Executivo. Ou seja, Poder Executivo no município é a prefeitura, que os provê, podendo esse, inclusive, aferir benefícios pecuniários sobre a exploração dessa imagem, nada a ver. Então, assim, essa letra E não tem nada a ver, né? Ele estava certo porque é direito dele se negar ou se recusar a ser filmado se ele estiver dentro do exercício profissional. Se ele estiver fora do exercício profissional, não tem nada a ver, porque assim, eu não sei como é que funciona essa questão de legislação, sabe? Mas eu sei que não existe uma lei específica que negue as pessoas de filmarem as outras, a não ser que faça uso dessa imagem para colocar em rede social, para fazer alguma coisa, enfim, né? Aí já são outros 500. Mas, por exemplo, se você está no meio da rua, eu acho que não tem nenhuma lei que impeça que você filme outra pessoa. Mas dentro do exercício profissional, ou seja, lá no seu local de trabalho, no PSF, no hospital, você pode se recusar a ser filmado, tá certo? Mesmo que seja por uma boa causa, mesmo que a mãe esteja filmando sua menina, tá bom? Você pode se recusar a ser filmado, tá? A letra B está errada, né? Diz que a unidade básica é um ambiente público, que não tem restrição de captura de imagem. Tem sim. A letra C diz que o profissional, o foco era na criança, né? Que não tinha nada a ver com o profissional, mas ainda assim estava filmando o profissional. Então,
Não é isso. E a letra D diz que as relações entre cliente e profissional devem se dar com a maior transparência possível, que não tinha problema gravar as imagens. Não, gente, nada a ver, tá? E aí, gente, isso é uma via de mão dupla, tá bom? É importante que vocês saibam disso. Do mesmo jeito que o profissional tem o direito de se recusar a querer ser filmado, da mesma forma, ele não pode filmar o paciente, nem tirar foto, pelo amor de Deus. Eu via cada absurdo na época de estágio, assim, um colega meu que tirava foto de um curativo desse tamanho, um curativo de erisipela, que era uma perna todinha, sabe? Tinha que ser feito na perna todinha. E aí o pessoal tirava foto do curativo todinho e postava. Tipo assim, existe a possibilidade de você tirar foto com o consentimento do paciente. Ok, isso não é errado. Você pediu para tirar foto, o paciente deixou. Só que uma coisa é você tirar a foto para você ir acompanhando a evolução daquela ferida, daquele procedimento, entende? É até natural que a gente faça isso. E acompanhando, já que você vai passar uma semana ali fazendo o curativo dele, todo dia, então você pode ir tirando foto para você ir vendo essa evolução. Agora, você postar isso, colocar isso na rede social, entende? Quando você vai participar de algum parto, por exemplo, e aí você fez os cuidados lá do bebezinho, né, do RN, você pode pedir para a mãe para você tirar uma foto com ele. E aí você pergunta se você pode postar essa foto. E quando você posta, você precisa colocar embaixo, foto autorizada pela mãe, ou então foto autorizada pela paciente, entende? Vocês não podem estar postando nada que se refira ao paciente sem a autorização dele. E sem colocar lá que foi autorizado, tá certo? Porque é errado. Certo. Vamos para a quinta. Ai, deixa eu colocar a alternativa certa. É a letra A, né? Vou colocar aqui. Vamos lá, a quinta. Os profissionais de saúde de um município estão em greve, atendendo rigorosamente o percentual de atividade estabelecido em lei. Os enfermeiros de uma equipe de estratégia de saúde da família, ou seja, lá do postinho, resolveram que, enquanto persistisse a greve, eles trabalhariam em regime de plantão para as emergências, mas nesse período deixariam de registrar em prontuário as informações relativas à assistência prestada. Segundo o Código de Ética, essa decisão, o que vocês acham? A galera está de greve, né? E aí eles resolveram que iam entrar em greve, mas que iam fazer uma escala para atender as urgências e as emergências lá do PSF. Só que eles decidiram que não iam colocar nada no prontuário. Vocês acham que está certo ou que está errado? Acho que está errado. Está errado, exatamente. Como eu falei para vocês, tudo que você fizer tem que ser colocado em prontuário. Tudo, né? Não necessariamente prontuário, mas anotação de enfermagem. Gente, qualquer coisa, até um atendimento, até informação, assim, que você der, você pede para a pessoa assinar lá. Se existe um livro de ponto, alguma coisa do tipo, para dizer que quantos pacientes vieram, quantos atendimentos foram feitos. Se existe isso, vocês têm que pedir para a pessoa assinar, certo? Então, qualquer coisa que for feita precisa ser documentada, porque prontuário é documento, eu já disse isso a vocês, tá bom? Então, a atitude dele está errada. Vamos aí à letra C, ó. Porque o Código de Ética estabelece o dever profissional de registrar no prontuário do paciente informações inerentes e indispensáveis ao processo de cuidar. Ou seja, isso é um dever, uma obrigação nossa registrar esses dados, tá certo? E aí esses dados têm que ser registrados completos, né? Com a linguagem formal, uma linguagem científica, com uma letra que seja legível, né? Que dê para ler direitinho, tá bom? Vamos ver por que a letra D está errada, ó. O Código de Ética faculta ao enfermeiro a avaliação criteriosa acerca de sua competência para aceitar atribuições e encargos quando for capaz de... Nada a ver, né? A letra D não tem nada a ver com nada. Então, a certa é a letra C, né? Eles estão errados. Deixa eu ver... Peraí, depois o Código de Ética, só ver aqui a letra B, porque ela está errada também. O Código de Ética estabelece o direito profissional de participação em movimentos de defesa e cidadania, e não. Apesar disso aí tá certo, né? Tipo, é um direito nosso participar desses movimentos de defesa, como eu falei para vocês. Mas, com relação à resposta da questão, tá errada, né? Não foi isso que ele perguntou.
Vamos lá, a questão 6. Uma clínica instituiu, por medida de economia, que, no preparo das pacientes para o exame ginecológico, somente seria utilizado avental ou lençol se a paciente solicitasse. DA, que é técnica de enfermagem, procurou sua supervisora para discutir a eticidade da medida e explicou corretamente que o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, vamos lá. Vocês entendem, né, que o avental do exame ginecológico é geralmente aquela batinha que a gente usa, né? Que é uma batinha que você coloca aquela partezinha abertazinha para trás, né? Pronto. Então, eles estavam dizendo aqui, a clínica estava dizendo que não precisava usar a bata nem o lençol, né? E aí a técnica foi e questionou. E ela disse que no Código de Ética, vamos ver a letra A. O código apoia tal medida porque ela não oferece risco à dignidade ou danos à saúde das pacientes. Vocês acham que o Código de Ética apoia essa medida de não usar? Não. Não, né? E a letra B também apoia a medida porque a enfermagem deve ser exercida com autonomia? Não. Tudo bem que a enfermagem tem que ser exercida com autonomia, mas antes de qualquer coisa tem que vir a dignidade, a preservação da dignidade do paciente, né? O Código de Ética apoia a medida desde que a enfermagem cumpra o dever de orientar a paciente sobre as novas regras de preparo? Não, nada a ver. Contraria a medida porque é dever da enfermagem respeitar o pudor, a privacidade e a intimidade da pessoa. Sim, essa daqui é a letra certa, gente. O Código de Ética, ele nunca ia apoiar uma medida dessa, né? Porque primeiro a gente tem que respeitar a privacidade e a dignidade do paciente. Ora, quem é a mulher? Já é desconfortável você fazer um exame ginecológico. Quem é a mulher que vai querer fazer o exame sem nem usar uma bata, né? E ainda mais se for com um enfermeiro ou com um médico homem, né? Uhum. Exatamente, não faz nem sentido, né? Então entenderam, né? Por que é a letra D? Sim. Pronto. Vamos lá, para a 7ª. O Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem é um documento vital e de grande importância para as práticas profissionais. Assim, o enfermeiro deverá informar para toda a equipe que ele contém. O que tem no Código de Ética, gente? Responsabilidades da equipe que visam a fiscalização do exercício profissional. É para isso que o Código de Ética serve, para fiscalizar o exercício profissional. O que vocês acham? Eu acho que sim. Vamos olhar as outras alternativas. A letra B. Critérios que permitem controlar cada profissional em relação à sua vontade? Não, né? Nem se o Código de Ética quisesse, ele conseguiria controlar cada profissional individualmente. Não tem como. A letra C. Mecanismos de controle dos profissionais para evitar que, caso cometam erros, não sofram sanções. É o contrário, né? Esse mecanismo de controle, que não é um controle, na verdade é uma fiscalização, essa fiscalização não é para evitar que eles sofram punições, pelo contrário, é justamente para, caso eles cometam algum erro, né, que eles sofram com as devidas punições, que a gente conversou naquele dia quais são as punições, né? Então essa letra C está errada também. A letra D. Novos conceitos que possam garantir um diferencial profissional que atenda ao mercado, nada a ver também. A letra E diz condutas, atitudes e comportamentos pertinentes aos profissionais de enfermagem, considerando seus direitos e deveres. Gente, a alternativa certa é a letra E. Por que não é a letra A? Porque a letra A, ela fala em fiscalização do exercício profissional. Olha só. Ela nem fala em direito. O Código de Ética, na verdade, a função principal dele não é fiscalizar o exercício profissional, sabe? É orientar esse exercício. No sentido de que ele diz, olha, é um direito seu, isso e isso, é uma obrigação sua, isso e isso, e você não pode fazer isso e isso, porque se você fizer, você vai sofrer com essa sanção, você vai sofrer com, enfim, as consequências do que você fez. Então, o Código de Ética, ele vai te orientar enquanto profissional, mas ele não vai fiscalizar o teu exercício. Claro que existe a fiscalização do Corém nos locais de trabalho, né? O Corém fiscaliza os hospitais, fiscaliza as unidades básicas de saúde. Mas vejam bem, não existe assim, eu vou fiscalizar você aqui, vou ficar no seu pé, só esperando você fazer alguma coisa errada, entendeu?
Então, assim, isso não existe. O que é que existe? Um direcionamento. Então, ele vai orientar para que você saiba como você tem que agir. O que é direito teu, o que é obrigação tua. E aí a letra E diz, ó, condutas, atitudes e comportamentos dos profissionais de enfermagem que consideram os direitos e os deveres, tá certo? Então, a letra E é a opção certa, tá? Entendeu, né, Ana Carla, por que não é a letra A? Entendi, sim. Tá, vamos lá para a oitava. A resolução do COFEN, que é a 564/2017, que é o novo Código de Ética, aplica-se para quais profissionais? Vamos lá, a gente falou muito sobre isso, né? Essa daqui é meio que uma pegadinha, viu? Vamos lá, o Código de Ética se aplica só para os enfermeiros e técnicos de enfermagem? Não. Não. Enfermeiros, técnicos, parteiras e agente comunitário de saúde? Não. Não, os agentes de saúde eles não entram como equipe de enfermagem. Enfermeiros técnicos e auxiliares de enfermagem? Tá faltando alguém aí? O que tu acha, Cris? Tá faltando alguém? Nessa Tá faltando a parteira. Isso. A letra D, enfermeiro, técnico, auxiliar, parteiras, atendentes e cuidadores de idosos. Cuidadores de idosos entra? Não. Não entra. A letra E, enfermeiros, técnicos, auxiliares, obstetrizes e parteiras, bem como os atendentes de enfermagem. Gente, olha só. Na lei do exercício profissional, que é a lei 74/98, que é aquela que a gente viu, né, de 87, que regulamenta o exercício da nossa profissão, ele diz o quê? Que a equipe de enfermagem é formada por enfermeiros, técnicos, auxiliares e parteiras, né? Ele coloca essas 4 categorias. Só que no Código de Ética, vocês lembram que eu até disse a vocês, existe uma resolução, lá na lei de exercício profissional também, existe uma resolução que fala sobre as atendentes de enfermagem. Eu até falei isso na aula, eu até disse que as atendentes, elas também eram consideradas partes da equipe de enfermagem por conta, deixa eu ver se eu acho no slide, bem ligeirinho, por conta de um decreto, espera ainda, deixa eu ver, são técnicos... São auxiliares de enfermagem. Tá aqui, ó. Eu coloquei no slide de vocês. Não sei se dá para ver. Ai, meu Deus, 1 minuto e meio. Olha só, bem aqui, ó. Eu tô passando o mouse em cima. Ó, as atendentes de enfermagem, por conta desse decreto aqui, ó. 299, de 28 de fevereiro de 1967. Que era um decreto que dizia que todas as pessoas, principalmente as mulheres, né? Que trabalhavam como auxiliares de enfermagem, elas poderiam ser consideradas atendentes de enfermagem. Mas aí lembrando que as atendentes, elas não podem realizar as mesmas coisas que o auxiliar e o técnico realiza, tá certo? Certo. Mas no Código de Ética, por conta dessa resolução, elas também são consideradas parte da equipe. Mas vocês estão vendo que parte da equipe, mas elas em nenhum momento elas entram aqui na lei do exercício profissional, elas só entram nesse espaçozinho aqui, tá bom? Mas elas não podem realizar nenhum tipo de procedimento, nem o mais tranquilo, digamos assim, o que tenha menos risco de vida, tá bom? Aqui. Então, essa daqui, a oitava, é a letra E, né? Vou marcar. Vamos lá, a nona. Em 2017, o COFEN, que é o Conselho Federal, publicou a resolução 564, que revisa o Código de Ética do Profissional de Enfermagem, CEP. Quando vocês ouvirem falar de CEP, significa Conselho de Ética dos Profissionais de Enfermagem, tá? Aliás, código. Versa como um dos direitos do profissional de enfermagem. Vamos lá. Tá pedindo aqui o direito, né? Cumprir a legislação de pesquisa quando envolver seres humanos. Como eu falei para vocês daquela outra vez, tudo que envolver pesquisa é mais relacionado a dever do que direito. Então, se você vai fazer uma pesquisa, é obrigação sua cumprir toda a legislação, tá certo? Você não pode fazer um estudo com uma pessoa, usar os dados dela, a história de vida dela, alguma coisa dela, sem que ela te autorize, por exemplo, por mais que o nome dela não seja publicado, tá certo? Então, cumprir a legislação é obrigação, é dever, não é direito. A letra B, prestar assistência de enfermagem isenta de discriminação de qualquer natureza. Isso também é um dever, é uma obrigação nossa, né? Lembra? A gente não pode constranger o paciente ou então
faltar com respeito, com a dignidade do paciente. Então, nossa assistência, ela tem que ser livre dessa discriminação e desse julgamento que a gente faz, tá certo? Então, tem que ser livre. Isso aqui é um dever, não é um direito. A letra C, conhecer, cumprir e fazer cumprir o Código de Ética dos profissionais de enfermagem. Conhecer e cumprir o Código de Ética também é obrigação, é dever, tá bom? Não é direito. A letra D, cumprir prescrição à distância, independente do contexto da prestação de cuidado. O que a gente viu sobre isso? O que é cumprir uma prescrição? É tipo assim, administra aí um Aldol, 2 Aldol e um Fenergan por telefone, né? A pessoa diz. Isso é uma prescrição à distância. Então, isso é proibido, tá certo? É menos em casos de urgência e emergência. Existe essa exceção, tá? Mas, via de regra, isso é proibido. Então, não é um direito, é uma proibição. E a letra E, participar da prática multiprofissional, interdisciplinar, transdisciplinar, com responsabilidade, autonomia, liberdade, observando os preceitos éticos e legais da profissão. Então, isso aqui é um direito. O que caracteriza um direito? É aquilo que eu posso fazer ou eu não posso fazer. Fica a meu critério, a minha escolha, porque é um direito meu, entende? Então, se eu quiser participar da equipe multiprofissional, interdisciplinar e transdisciplinar, eu vou participar. Mas se eu não quiser, se eu não puder participar, eu não vou participar. É um direito meu, tá certo? E sempre com responsabilidade, autonomia e liberdade, tá bom? Cumprindo os preceitos éticos e legais. Então, essa daqui é a alternativa certa. Entenderam por que é um direito, né? Sim. Pronto. Todos os outros são deveres e aqui no meio tem uma proibição. Vamos lá, a 10ª. Segundo o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, o CEP, é direito dos profissionais de enfermagem. Olha aí, outro direito. Vamos lá, letra A. Aprimorar seus conhecimentos técnicos científicos, ético-políticos, socioeducativos, históricos e culturais que dão sustentação à prática profissional. Olhem só, a gente falou muito sobre isso na outra aula. Por quê? Porque tem um dever que é igual a esse. Igual, igual, igual. A única diferença é que não é para dar sustentação à prática profissional, é para promover uma assistência para a pessoa, família ou coletividade. Então, quando você vai aprimorar seus conhecimentos, o que ele quer dizer nessa alternativa? Que você vai fazer curso, que você vai viajar para poder, por exemplo, que nem a galera daqui de Iguatu uma vez, né? Que conseguiu, o pessoal da saúde mental, que viajaram lá para Minas Gerais, para onde tinham os primeiros manicômios, para poder fazer um estudo histórico sobre a história da saúde mental. Então, assim, isso é aprimorar o conhecimento, isso é educação continuada, né? Eu estou aprimorando o conhecimento dos profissionais, tá certo? Quando você vai fazer isso para a sua prática profissional, para lhe beneficiar enquanto profissional, eu quero fazer esse curso porque eu quero aprender a fazer isso. Então, isso é um direito. Você pode escolher fazer ou não. Não é porque eu quero aprender, então eu vou escolher se eu faço ou se eu não faço, tá certo? Agora, quando é em benefício da pessoa que você está prestando assistência, da família da pessoa que você está prestando assistência, ou da comunidade todinha, né? Se você estiver num PSF, por exemplo, se você for a técnica do PSF, e aí você está lá na sala de vacina, e tem um curso da prefeitura sobre atualização de vacina. Se for para o benefício da comunidade todinha que você está trabalhando, então é uma obrigação sua fazer esse curso, é um dever seu, entende? Agora, se tem um curso de vacina lá no Senac e ele é pago, e eu quero fazer porque eu quero aprender, eu quero melhorar em vacina, aí isso não é uma obrigação, não é um dever, é um direito. Você pode escolher fazer ou você pode escolher não fazer, tá certo? Deu para entender? Então, aprimorar os conhecimentos para dar sustentação à tua prática profissional é um direito. Você pode escolher ou não fazer, tá certo? Agora, se for para saúde, para melhoria da assistência da pessoa que você está prestando assistência, aí sim é um dever, é uma obrigação, tá bom? Então, essa daqui ele não está pedindo direito, está pedindo direito. Então, direito é a letra A, tá? Vocês entenderam por que é um direito? Vamos ver. Sim. Deu para entender, né, Carla? Vamos ver Deu as sim. outras alternativas, ó.
A letra B diz assim: incentivar e apoiar a participação de profissionais de enfermagem no desempenho das atividades em organizações da categoria. Olha aí o que eu falei para vocês, ó. Apoiar no desempenho das atividades em organizações da categoria, ou seja, aquelas organizações, sindicato, a luta pelo piso salarial, a luta pelas 30 horas. Quando ele fala em incentivar, ó, duas palavrinhas, incentivar e apoiar, ele está falando de um dever, é obrigação sua incentivar e apoiar, entende? É uma obrigação. Agora, se ele dissesse assim, participar, participar é obrigação minha? Não, participar é um direito meu. Eu posso escolher participar ou não do sindicato, por exemplo, né? Eu posso escolher participar ou não daquela greve que meus colegas estão planejando fazer. Então, participar é um direito. Agora, apoiar, incentivar é um dever, é uma obrigação, tá certo? Aqui é a letra C, cumprir no prazo estabelecido determinações, notificações, citações, convocações do COFEM ou do COREM. Gente, toda vida que o COREM notificar vocês ou solicitar alguma explicação, alguma coisa do tipo, cumprir as datas de solicitação do COREM é uma obrigação, é um dever, não é um direito, tá certo? É um dever de vocês fazer isso dentro do prazo. Manter a inscrição do COREM com jurisdição na área onde ocorreu o exercício profissional. Claramente um dever, né? É uma obrigação. Você tem que estar inscrito no COREM do estado onde você está trabalhando. E a letra E, registrar no prontuário ou em outros documentos informações indispensáveis ao processo do cuidado de forma clara, objetiva, cronológica, legível, completa e sem rasuras, né? Lembrem do que eu falei para vocês não podem colocar corretivo, ou riscar a palavra, mesmo que vocês tenham errado, tá certo? Vocês colocam, estão lá escrevendo um negocinho, erraram completamente a palavra. Aí vocês vão lá, ó, colocam uma vírgula, aí colocam digo. Vocês querem escrever, sei lá, coração. Aí vocês colocam perfeição. Olha, tudo a ver, né? Aí vocês vão lá e colocam digo, aí coloca coração. Tá certo? É assim que vocês corrigem em prontuário, mas vocês não podem riscar ou colocar corretivo, tá bom? Então, isso aqui também é um dever, colocar a letrinha legível, deveria ser um dever para todo mundo, inclusive para os médicos, porque ninguém tem a obrigação de adivinhar o que eles escrevem, não. Coloquei a letra? Coloquei. Vamos lá. A 11. Um técnico de enfermagem, durante o desempenho das suas atividades profissionais, recusou-se a ser fotografado. Olha aí, de novo, né? A recusa pelos familiares. Essa recusa, de acordo com o Código de Ética, é considerado o quê? O que vocês acham? Um direito. Um direito, exatamente. É um direito dele se recusar a ser filmado. Ninguém é obrigado a ser filmado, né? É um direito dele. Outra coisa, ó, só para indisciplina não existe no Código de Ética, tá? Obrigação é a mesma coisa que dever. Então, aqui só poderia ser uma proibição, um dever e um direito, tá? Não poderia ser nem a letra C, nem a letra D. Vamos lá, 12ª. Segundo o novo Código de Ética dos profissionais de enfermagem, as infrações que provoquem perigo de morte, debilidade permanente de membro, sentido ou função, dano moral irremediável na pessoa, ou ainda as que causem danos mentais, morais e patrimoniais ou financeiros, são consideradas como? E aí, o que vocês marcaram? Infração grave. Marcou grave? Foi. Tu também, Ana Carla? Também. Isso. Por que é grave, gente? Porque ele diz aí, ó, perigo de morte, né? Debilidade permanente de membro ou dano moral irremediável, causando danos mentais, morais, patrimoniais. Quando causa perigo de morte, essa é a palavra-chave. É uma infração grave. Agora, se fosse morte, seria gravíssima, tá certo? Morte é gravíssima. Perigo de morte é só uma infração grave, tá bom? A infração moderada é aquela que causa um dano, uma perca temporária de membro, por exemplo, tá certo? Quando eu estou falando da integridade. Quando eu fiz alguma coisa errada e a pessoa passou uma semana sem andar, né? No caso da filha de Tamires, que ela citou o exemplo, né? Que a filha dela passou uma semana sem andar direito, né?
Então, isso é uma debilidade temporária de membro. Então, isso é uma infração moderada, porque voltou ao normal, tá certo? Se tivesse tido uma debilidade permanente, ela perdeu o movimento da perna para o resto da vida. Ia ser uma infração grave ainda. Ainda não ia ser gravíssima. Gravíssima é quando causa morte, tá certo? Certo. Vamos lá, a 13. O técnico de enfermagem estava prestando cuidados de enfermagem para um paciente da unidade de terapia intensiva, que é a UTI. Durante a mudança de decúbito, o paciente perdeu a sonda nasointeral. O técnico de enfermagem, a sonda nasointeral, gente, é aquela sondazinha que você coloca no nariz, vocês já viram, né? Já. Sim. Pronto, você coloca a nasointeral é diferente da nasogástrica. A nasogástrica você coloca no nariz e ela vai até o estômago. A nasointeral você coloca no nariz e ela vai até o intestino. Então você tem que colocar 10 centímetros a mais do que se ela fosse a nasogástrica, tá certo? Porque ela vai até o intestino. Ela perdeu a sonda nasointeral. O técnico, que tinha 10 anos de trabalho na UTI, não avisou ao enfermeiro e reintroduziu. Colocou de novo para a instalação da dieta enteral do paciente. Posteriormente, o paciente apresentou uma parada cardiorrespiratória, sendo atendido pelo médico e constatado que o procedimento de recolocação da sonda foi realizado de forma inadequada. Considerando o código de ética, é correto afirmar que, vamos lá, o profissional de enfermagem agiu com imprudência. Aqui ele dá algumas opções do que a gente falou naquele dia, né? Ele dá imprudência, negligência, imperícia, e ele diz que o profissional causou um dano ao paciente sem a intenção de matar, portanto, não houve uma infração ética, e diz que o profissional agiu corretamente adotando a conduta de recolocação, pois possui capacitação e habilitação para o procedimento em questão. E aí, o que foi que vocês marcaram? Eu também marquei a D. A D? Ele agiu com imperícia, né? Vejam só, vocês, não é função de vocês passar a sonda. Passar a sonda é um procedimento invasivo. Tanto a sonda nasogástrica quanto a sonda vesical, tá certo? É um procedimento invasivo e é um procedimento privativo do enfermeiro, tá? O que vocês podem fazer? Vocês podem auxiliar, é claro que na prática vocês vão aprendendo. E aí vocês acabam aprendendo e em algum momento talvez vocês precisem fazer isso, mas assim, é sabendo que é errado, não é função de vocês, que se acontecer alguma coisa, né, vocês vão sofrer as consequências por conta disso, tá bom? Então, não é função de vocês, por mais que vocês saibam, porque pode acontecer um negócio desse. Ó, a pessoa tinha 10 anos de experiência, né? Em 10 anos de experiência, ela cometeu o erro de não chamar ninguém. Ela poderia até ter realocado, mas ela tivesse avisado o enfermeiro, tipo assim, ó, a sonda saiu. E aí, se o enfermeiro dissesse, não, eu não coloco para mim, né? Ainda assim era errado colocar, né? Ainda assim era errado colocar. Então, ela agiu com imperícia. Por que imperícia? Porque é quando você não sabe, né? Não sabe entre aspas. Você pode até saber, mas você não tem o conhecimento teórico, digamos assim, né? O conhecimento técnico, científico para fazer aquilo. Então, você não sabe fazer e mesmo assim você faz, tá? Isso é imperícia. É quando você não é perito naquilo. Imprudência, né? Vocês lembram? Imprudência é quando eu sei fazer, mas eu faço de qualquer jeito. Então sai errado porque eu fiz de qualquer jeito. E negligência é quando eu sei que eu tenho que fazer, mas não faço. Então negligência é você negar, digamos que negar a assistência, né? Negar o atendimento, tá certo? Então aí ela agiu com imperícia, porque ela não sabia fazer, não era função dela fazer, mas ela fez, né? E fez errado. Tá bom? Então, tudo certo com essa atividade? Vocês têm alguma dúvida? Sim. Não. Não? Pois deixa eu salvar ela aqui como corrigida, caso... Que aí depois eu mando pro grupo de vocês. Aí a gente começa a outra. Só um minuto. Com atividades. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, eu coloquei
Substituir a atividade errada. Chega. Nada não, depois rajeito. Eita, computador bom. Vamos aqui, vamos abrir essa daqui. Essa daqui é da lei do exercício profissional, tá, gente? Pronto, essa daqui foi. Vamos lá. Ó, essa daqui é da lei do exercício profissional, tá? Que é a 7486 de 1987. E aí vocês lembram, né? Que a lei, essa é a lei que diz o que é função nossa. Né? O que é a função de cada... Aliás, ela caracteriza primeiro quem são os profissionais de enfermagem, né? Quem é o enfermeiro, quem é o técnico, quem é o auxiliar, quem é a parteira, né? Segundo a legislação. E ela diz o que cada um faz, qual é a função de cada um. O decreto, que é o 94.406 de 80... Aqui tá errado. Ó, a lei é de 86, desculpa. E o decreto é de 87, porque o decreto foi regulamentado 1 ano depois da lei. O decreto, como eu falei na aula passada, ele serve para esmiuçar a lei. Então, ele vai aprofundar a lei. Vem trazer algumas coisas que a lei deixou muito vaga, né? A lei trouxe muito superficialmente, o decreto vem para poder incrementar a lei, tá certo? Por isso que os dois andam sempre juntinhos. Vamos lá, a primeira questão. Graduandos de enfermagem e de medicina participam da programação de saúde como parte de sua formação acadêmica. O técnico de enfermagem interage com eles por quê? Letra A. Porque faz parte das atribuições do técnico de enfermagem ministrar aulas sobre as técnicas de enfermagem. Vocês acham que essa alternativa é certa? Não. Não, não é certa. Compete ao técnico de enfermagem, como integrante da equipe, participar dos programas de educação continuada. Vocês acham que essa daqui é certa? Eu marquei a B, não sei se está certo. Essa daqui mesmo, Cris. Essa daqui mesmo, ó. Compete ao técnico. O técnico não é integrante da equipe, né? Uma das atividades, aliás, uma das funções do técnico, sim, uma das funções do técnico é participar da equipe, né? Óbvio, gente. A gente viu que a gente vai trabalhar em equipe o tempo todo, então o técnico participa da equipe de saúde, né? E como integrante da equipe, ele pode participar dos programas de educação continuada, sim, né? Inclusive aprendendo, dando sua opinião, colocando a sua experiência pessoal, né? Então, isso aqui é verdade. Por que a letra C está errada? Vamos ver. Na ausência de preceptores, o substituto natural dos programas de educação continuada é o técnico. Não, o técnico não pode ser preceptor. Preceptor é aquela pessoa que é tipo um professor na prática, entendeu? Que vai direcionar ali os profissionais que estão estudando. A letra D. Os acadêmicos de enfermagem devem realizar grande número de atividades de baixa complexidade em seu programa de treinamento, aliviando a carga de trabalho do técnico. Não, nada a ver. E a letra E. Sendo pessoas ainda em formação, os acadêmicos cometem muitos erros e necessitam da supervisão constante do técnico. Não, tá errado isso, né? Apesar de na prática ser isso mesmo, né? Quando a gente está aprendendo, a gente está aprendendo mesmo com os técnicos que têm muito mais experiência, vivência e conhecimento técnico do que a gente, né? Então, a gente aprende com eles. Mas a resposta certa é a letra B, viu? Vamos aqui para a segunda. De acordo com a Lei 7498, de 86, que dispõe sobre a regulamentação do exercício de enfermagem e da outras providências, uma das atividades exercidas pelo técnico bora lá, participar da orientação e supervisão do trabalho de enfermagem em grau auxiliar. E aí, gente, o que vocês acham? Acha que essa alternativa é certa, Cris? É errado, eu acho. Por que tu acha que tá errada, Cris? Tu colocou... Põe em grau auxiliar. Tá. Tu colocou qual como a certa nessa daí? Eu marquei a E. A E? Vamos ver a E. Realizar planejamento, organização, execução e avaliação dos serviços de assistência e enfermagem. Vamos lá, ó. Vamos ver por que a E não é a certa, tá?
Ele quer as atividades exercidas pelo técnico de enfermagem, tá bom? Vamos lá pegar, deixa o slide tá aberto aqui. Deixa eu ver aqui bem ligeirinho, Cris, ó. Só para a gente ter a função do técnico de enfermagem. Função técnico de enfermagem. Deixa eu ver se o negócio abre. Primeiro, aqui, ó. Segundo a lei, essa daqui é a função do técnico, ó. Participar da programação da assistência de enfermagem. E aí lembram que eu disse para vocês que programação é a mesma coisa que processo de enfermagem. E aí no processo de enfermagem a gente tem a análise dos dados, o diagnóstico de enfermagem, a avaliação, aliás, o planejamento, a intervenção e a avaliação. Esse é o processo de enfermagem, tá? O técnico, ele pode participar desse processo, como eu disse para vocês naquele dia, principalmente na análise, na coleta de dados ou na anamnese, né? Ele pode participar na intervenção, quando é para fazer alguma coisa, realizar alguma coisa. Geralmente quem realiza é o técnico, tá? E ele pode participar da avaliação também, ok? Então, ele participa da programação da assistência de enfermagem. Executar ações assistenciais de enfermagem, menos as que sejam privativas do enfermeiro. Então, tudo que for ação assistencial de enfermagem, ou seja, de assistência, de prestar assistência, aquela execução técnica, é tudo do técnico de enfermagem, menos as que são privativas do enfermeiro. A gente vai já ver quais são as que só o enfermeiro pode fazer, tá bom? Participar de orientação e supervisão do trabalho de enfermagem em grau auxiliar. Olha aí, Cris, essa daí é a letra A da nossa questão. Por que que ele pode participar? Porque não existe o auxiliar de enfermagem, né? Sim. Então, o técnico, ele pode orientar o auxiliar de enfermagem e ele pode supervisionar esse auxiliar, em grau auxiliar também. Então, assim, o que ele quer dizer com esse em grau auxiliar? É exatamente isso. Tipo, não é que ele vá supervisionar a equipe todinha, entende? Esse papel não é um papel do técnico, supervisionar a equipe todinha, ou então coordenar a equipe, orientar a equipe. Não. Mas, por exemplo, ele pode auxiliar um enfermeiro na supervisão. Deixa eu dar um exemplo prático para vocês. Por exemplo, quando a gente está estagiando, né, lá na faculdade, que a gente vai lá para o PSF, a gente tem um preceptor, que é o nosso professor, que fica com a gente lá na unidade, tá? Mas o que acontece? Às vezes, na unidade, está acontecendo vacina e puericultura ao mesmo tempo. Então, o que o nosso professor fazia? Ia lá no técnico e dizia assim, olha, eu vou deixar 2 alunos com você, e aí esses alunos, eles sabem fazer isso, isso e isso. Então, se você quiser, né? Porque é isso, quem é dono da sala de vacina é o técnico, né? Então, a gente estava lá só como visitante, a gente não fazia nada se ele não quisesse. Então, se você quiser, eles podem fazer isso, te ajudar dessa forma, só que aí depois eu quero que você me diga como é que eles se saíram. Isso era uma forma do técnico avaliar os estagiários, entende? Então, ele ajudava nessa avaliação e nessa supervisão em grau auxiliar. Não era ele que estava dando a nossa nota, mas depois ele ia chegar para o professor e ia dizer assim, olha, fulano de tal se saiu bem, fulano de tal não conseguiu fazer isso, entende? Então, era uma supervisão em grau auxiliar, entendeu? Era tipo uma ajuda de supervisão. Então, o técnico pode fazer isso, não é proibido, tá certo? Do mesmo jeito que ele também pode supervisionar o auxiliar de enfermagem, tá bom? Então, a letra A é a certa. Ele vai participar dessa orientação em grau auxiliar, ó. Participar da orientação e supervisão em grau auxiliar. Vamos ver a letra B, por que ela está errada. Realizar cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica, que exijam conhecimento de base científica e capacidade de tomar decisões imediatas. Não. Isso daqui, gente, é atividade privativa do enfermeiro, tá certo? Esses procedimentos de maior complexidade. Não é do técnico. Realizar cuidados diretos de enfermagem a pacientes graves com risco de vida. Isso daqui faz toda a diferença. Por quê que faz diferença, Tairene? Porque quando a gente fala... Aliás, deixa eu colocar isso aqui que fica mais... Vou botar assim. Porque quando a gente fala em realizar cuidados diretos de enfermagem a pacientes graves, o técnico pode fazer isso aqui. Se fosse até aqui, o técnico podia fazer, tá?
Agora, quando o paciente corre risco de vida, isso é atividade privativa do enfermeiro, tá bom? Deixa eu mostrar para vocês, ó. Aqui no slide também tem. Peraí, deixa eu abrir aqui um pouquinho. Ó, deixa eu mostrar para vocês. Tá aqui, ó, nessa segunda linha. Na prestação de cuidados diretos de enfermagem a pacientes em estado grave, tá vendo? Isso é função do técnico. Ele presta esse cuidado direto de enfermagem a pacientes graves. Como eu disse a vocês, ele pode estar lá na UTI, que é a unidade de terapia intensiva. Então, lá na UTI, é preciso que tenha técnico de enfermagem. O paciente é grave e o técnico está lá prestando assistência. Mas quando o paciente corre risco de vida, tá aqui, ó. Prestar, deixa eu ver se eu acho. Tá aqui, ó, AL. Vocês estão vendo? Eu tô com o mouse em cima. Cuidados diretos de enfermagem a pacientes graves com risco de vida. Isso daqui é função privativa do enfermeiro, ó. Atividades do enfermeiro privativas. Ou seja, só ele pode fazer, tá certo? E quando eu digo só ele, não é que o técnico não possa fazer. É porque nem o fisioterapeuta pode fazer, nem o psicólogo pode fazer, nem um nutricionista, nem qualquer outro profissional da saúde, tá bom? São atividades privativas do enfermeiro, tá certo? Então, quando corre risco de vida, o técnico não pode prestar assistência. Mas ao paciente grave, o técnico pode, tá? A letra D, chefiar serviço de enfermagem na ausência de enfermeiro. Não, gente. Vocês não podem chefiar o serviço, tá certo? Não é função de vocês. Realizar, Cris, por que a letra E está errada? Realizar planejamento, organização, execução e avaliação dos serviços de assistência de enfermagem. Vocês podem participar do planejamento, da organização, da execução e da avaliação. Vocês podem participar, até porque vocês fazem parte da equipe de enfermagem. Então, se a gente for traçar aqui um plano de cuidados para o paciente fulaninho de tal, que mora ali na outra rua, né? A gente tem que sentar enquanto equipe, a equipe toda, e traçar esse plano, esse planejamento. Mas vocês não podem realizar como se vocês estivessem à frente dessa realização, entende? Vocês podem participar em grau auxiliar, tá certo? Mas realizar, não. Deu para entender, não deu? Deu. Pronto. Agora vamos aqui para a terceira. A Lei 74/98, de 86, dispõe sobre a regulamentação do exercício da enfermagem e dá outras providências. Em seu conteúdo, são descritas as atividades que o técnico de enfermagem pode desenvolver. Olha aí. Dessas atividades, assinala a alternativa errada. Então, ele quer a errada, né? A incorreta. A letra A. O técnico pode participar da programação da assistência de enfermagem? Pode. Pode sim, né? Como eu falei para vocês. Ele pode participar da coleta de dados, pode participar do planejamento, da intervenção, até da avaliação, né? A letra B, participar da orientação e supervisão do trabalho de enfermagem em grau auxiliar? Pode também. Pode também, né? Que é aquilo que eu falei para vocês. Ele pode supervisionar tanto o auxiliar de enfermagem, como ele pode auxiliar o enfermeiro nessa supervisão, tá bom? Ele pode participar da equipe de saúde? Pode Sim. também. Sim, ele deve, né? E a letra D, ele pode realizar consulta de enfermagem? Não. Não. Essa Só consulta, enfermeiro, né? isso, essa consulta de enfermagem, ela é privativa do enfermeiro. Ó, aqui também, ó, nessas atividades privativas. Deixa eu ver se tem realizar consulta de enfermagem. Aqui, ó, consulta de enfermagem, na letra I, tá vendo? Então, consulta de enfermagem é privativo do enfermeiro. Vamos lá, para a quarta. Essa é fácil, né? O técnico de enfermagem pode ser penalizado ao praticar situações que estejam em desacordo com a lei profissional. Baseando-se nela, assinala a alternativa que apresenta o exemplo de uma situação de imperícia. Aí, de novo, imperícia, viu, gente? É quando você não tem o conhecimento, não sabe fazer, mas você faz. A letra A, administração de drogas em não conformidade com a prescrição médica. O que vocês acham? Eu marquei a letra A. Marcou a letra A, né, Cris? Que é a letra A mesmo, né? Quando você administra qualquer medicação que você acha que tem que ser, né? Mas que não tem prescrição nenhuma. Isso é um Também caso... marquei a letra A.
Pronto. Por que isso é um caso de imperícia, Ana Carla? Porque você não tem o conhecimento técnico e científico suficiente para aquilo. Talvez você tenha um conhecimento, como é que eu posso dizer? Conhecimento empírico, que é aquele conhecimento de mundo, né? De saber que aquele remédio ali vai funcionar, que todo mundo tem, né? Eu sei que uma injeção de Voltaren vai servir para dor, né? Mas eu não sei, por exemplo, se existe alguma contraindicação, eu não sei se o paciente pode ter interação medicamentosa com outro remédio que o paciente tomou e eu nem sabia, entendeu? Então, administrar essas medicações sem uma prescrição, isso é imperícia, porque é uma coisa que você não tem conhecimento e você vai fazer, tá bom? Participar de furto ou peculato é crime, é uma proibição, né? Denegrir a imagem dos membros da equipe também não está relacionada à imperícia. Registrar no prontuário uma coisa que não aconteceu. Participar de ações de abortamento ou eutanásia também é uma proibição lá do Código de Ética, tá certo? Não se caracteriza como uma imperícia. Vamos aqui, a quinta. Após a admissão do cliente na unidade de saúde, o atendimento realizado pelo enfermeiro incluiu a sistematização da assistência de enfermagem. Sistematização da assistência é aquele processozinho que eu falei para vocês. Só que o processo de enfermagem, que é a coleta de dados, diagnóstico, planejamento, intervenção e avaliação, quando você coloca ele num papel escrito bonitinho, ele se caracteriza como uma sistematização da assistência de enfermagem, tá? Então, vocês vão ouvir falar muito sobre isso. Não é vocês que realizam essa sistematização, mas vocês vão, se vocês trabalharem em hospitais de grande porte, né, vocês vão ver que lá na clínica médica, por exemplo, tem uma folha só de sistematização, tá bom? De acordo com a resolução do COFEM, entre as ações no âmbito da lei do exercício profissional, cabe ao técnico de enfermagem. Então, vamos ver o que cabe ao técnico de enfermagem. Efetuar o diagnóstico de enfermagem? Não. Não é vocês que fazem esse diagnóstico. Executar as prescrições de enfermagem sob a supervisão do enfermeiro? Sim. Sim. Avaliar os planos assistenciais em saúde? Não é vocês que avaliam. Liderar a execução do processo? Não. Quem faz essa liderança é o enfermeiro. Prescrever medicamento previamente estabelecido em programa de saúde? Vocês podem prescrever o medicamento, colocar lá na receita e carimbar com o carimbo de vocês? Não. Mas vocês podem executar essa prescrição, tá certo? Ou seja, colocar em prática aquilo que está lá prescritozinho no papel, tá bom? Vamos para 6. O técnico de enfermagem exerce uma atividade de nível médio, envolvendo orientação e acompanhamento do trabalho de enfermagem em grau auxiliar e participação no planejamento da assistência de enfermagem. Considerando as atividades exercidas pelo técnico de enfermagem, não é permitido a esse profissional. Vamos lá ver o que não é permitido. Participar da programação da assistência de enfermagem. E aí, é permitido ou não? O que vocês acham? Vocês podem participar da programação da assistência de enfermagem? Sim. Sim, vocês podem. Vocês podem participar, como eu falei para vocês, né? Vocês podem participar da sistematização, podem participar da coleta de dados. A letra B. Executar ações assistenciais, exceto de enfermagem, exceto as privativas do enfermeiro. Vocês podem fazer isso? Executar as ações de assistência de enfermagem, menos aquelas que são privativas do enfermeiro. As que são privativas do enfermeiro, só ele pode fazer. Isso aqui tá certo? Tá certo também, gente. Vocês podem executar as ações de assistência de enfermagem, menos aquelas que são só do enfermeiro, tá bom? A letra C. Participar da orientação e supervisão do trabalho de enfermagem em grau auxiliar. Pode também, a gente já viu aqui hoje porque pode. Liderar a equipe de saúde, vocês podem? Podem? Vocês Não. podem. Muito bem, Ana Carla. Vocês não podem liderar a equipe de saúde, tá? Liderança não é uma atividade de vocês, tá certo? Liderança é uma atividade, não sei se é uma atividade privativa do enfermeiro também,
sei se tem alguma coisa aqui falando sobre liderança. Mas eu acho que sim. Organização e direção dos serviços de enfermagem. Tem direção dos serviços. Não tem muito sobre liderança, não. Mas vocês não podem liderar a equipe de saúde, tá certo? Vamos aqui, a 7. Algumas regras são importantes para a elaboração das anotações de enfermagem a serem registradas pelo técnico de enfermagem, dentre as quais conter dados legíveis, completos, claros, concisos, objetivos, pontuais e cronológicos. E aí, essa daqui ele quer que você marque a certa, não é? As regras que são importantes para as anotações de enfermagem. E aí, gente, essa letra A tá certa? Dados legíveis. Eu acho. Pode falar, Ana Carla. Vocês acham que tá, né? Eu também acho que tá. Vamos ver se tem alguma outra que esteja mais errada. Utilizar termos que expressem conotação de valor, como bem, mal, muito, pouco. O paciente está bem. O paciente está mal. Não pode, gente, pelo amor de Deus, tá? Vocês vão aprender a fazer uma evolução direitinho, eu acredito. Em algum momento aí de uma disciplina vocês vão aprender, mas vocês não podem usar esses termos, tá bom? Corrigir as rasuras com corretivo, de forma alguma, a gente já falou sobre isso hoje. Incluir dados sobre o exame físico e resultados de exames laboratoriais. Gente, vocês também não podem colocar resultado de exame laboratorial no prontuário, tá bom? Isso não é função de vocês. A letra E, indicar data, hora e local ao final de cada registro. Não, essa data, hora, a data e a hora, elas têm que ser indicadas no início, não é no final. Se vocês já viram o prontuário, vocês viram, né? Que lá em cima tem o dia, e aí a pessoa coloca às tal hora, às 6 horas, realizada a medicação tal, tal, tal. Aí coloca um checklistzinho lá para dizer que fez. Ao meio-dia, verificados sinais vitais. Aí vocês colocam os sinais vitais, entendeu? Mas vocês não colocam isso no final, não. É sempre no começo, tá certo? Então, a certa mesmo é a letra A, tá bom? De acordo com a Lei 7498, de 86, que dispõe sobre o exercício da enfermagem, é considerada uma atividade que pode ser realizada por toda a equipe de enfermagem. Vamos lá. Todo mundo da equipe de enfermagem pode fazer. Chefia de serviço e da unidade de enfermagem, todo mundo pode fazer isso. Chefiar o serviço e a unidade de enfermagem? Não. Isso é atividade privativa do enfermeiro também. Participar da equipe de saúde. O que vocês acham? Todo mundo pode participar da equipe de saúde? Sim. Sim, né? Todo mundo pode participar da equipe de saúde. Elaboração da prescrição da assistência de enfermagem? Não. Elaborar a prescrição da assistência? Não. Consulta de enfermagem também não, é privativo do enfermeiro, tá bom? Essa daqui também é facinha. A 9, considera a Lei 7498 de 86, assinala as afirmativas como V ou F. Olha só, gente, essa questão é uma pegadinha também, ó. É de acordo com a lei, tá? 7498. Vamos lá. Você falou alguma coisa, Cris? Vamos lá. Cris? Oi. Tu disse alguma coisa? Essa daí eu não... Tu não conseguiu? Tá ruim o áudio. Tu não conseguiu fazer essa daqui, foi? Foi. Pronto, pois a gente resolve ela agora. É porque ela é uma pegadinha também, tá? Mas vamos lá. As funções dos profissionais de enfermagem são divididas por níveis de complexidade aliás, por níveis de complexidade e não cumulativas. Olha só. Essa questão aqui ele está pedindo de acordo com a lei do exercício profissional, que é a 7498. Essa daqui diz que as funções dos profissionais de enfermagem, de todos os profissionais, são divididas por níveis de complexidade. Isso é verdade? É. Tanto é que a gente tem o enfermeiro, né, que cuida dos pacientes que estão com
um grau de complexidade maior, digamos assim, né? Que estão correndo risco de vida. A gente tem um técnico de enfermagem que pode auxiliar o enfermeiro nesse cuidado, mas que também pode atender. Desculpa, gente, deixa eu esperar passar. Mas que também pode fazer essa assistência de enfermagem a pacientes graves, tá certo? E a gente tem o auxiliar de enfermagem. E aí o auxiliar de enfermagem, ele não pode fazer assistência a pacientes graves, mas ele está ali, ele pode fazer as coisas básicas, ele pode verificar os sinais vitais, pode fazer, realizar curativo, fazer as medicações. Então, assim, as funções da equipe de enfermagem são divididas por níveis de complexidade, sim. Mas aí diz que elas são não cumulativas. O que é isso? Cumulativa é referente a acumular. E aqui diz que elas são não cumulativas. Ou seja, elas não acumulam. Isso é errado, gente. Por que é errado? Quando eu digo que alguma coisa é não cumulativa, significa que lá na equipe eu vou fazer uma coisa, você vai fazer outra. Então é tipo assim, se eu estou lá no hospital e eu estou trabalhando com mais 3 técnicos de enfermagem, quando eu digo que uma função é não cumulativa, para ela não acumular, eu divido. Tipo, eu dou banho no leito, você faz a medicação e você faz os curativos, entende? E não é assim que funciona. O serviço de enfermagem, ele é cumulativo. Por quê? Porque todo mundo tem que fazer tudo. Tudo que eu digo assim, o técnico de enfermagem tem que fazer todas as funções do técnico de enfermagem. O que pode acontecer para organizar? Podem dividir pela quantidade de pacientes, digamos assim, entendeu? Então, eu tenho uma medicação para fazer. É como se Cris e Carla estivessem lá na clínica médica. Aí, Cris faz só a medicação e Carla faz só o curativo. Isso não existe, tá? A Cris e a Carla, elas têm que fazer, as duas têm que fazer a medicação. E as duas têm que fazer o curativo. Mas o que pode acontecer? Tem 10 medicações para fazer? Olha, Cris, tu faz 5, eu faço 5. Tem 2 curativos para fazer? Cris, tu faz 1, eu faço 1. Entendeu? Então, é assim que se divide. Mas eu não posso dizer que essa função é não cumulativa, porque ela é cumulativa. Ela vai acumular, entendeu? Mas essa acumulação não é no má sentido, não. É só no sentido de que você tem que fazer aquilo que você tem que fazer, entende? Você não pode dividir o que é função tua com outra pessoa. Você pode organizar para não ficar pesado, entende? Você organiza, então você dimensiona, é o que a gente chama de dimensionamento. Cada um fica com tantos pacientes, mas todo mundo tem que fazer todas as funções, tá certo? Então, essa daqui, ela é falsa. Gente, essa questão, ela é complicada, viu? E é uma questão de um concurso para técnico. Não é questão de enfermeiro, não. É questão de técnico, essa daqui. É porque você tem que fazer ela bem devagarzinho para você poder entender. Mas vocês entenderam essa alternativa, né? Por que ela é falsa? Até aqui, ó, ela tá certa. É dividido por nível de complexidade. Mas chegou aqui, ela tá errada. Porque ela é cumulativa, né? Não posso dizer que ela não é cumulativa. Deixa eu colocar só um minuto. Deixa eu colocar um negocinho aqui. Ai, eu tô achando tão chique esse negócio. Mas eu também não encontro. Olha, eu queria botar um X bem aqui. Não, gente, deixa pra lá. Eu não sei fazer isso, não. Ó. Eu queria botar um X, eu botei foi uma cruz vermelha. Aquele bichinho da cruz vermelha. Vamos lá, a outra alternativa. Cabe ao técnico de enfermagem executar ações de maior complexidade técnica e que exijam conhecimento de base científica e capacidade de tomar decisões imediatas. Gente, essa opção é verdadeira? O técnico vai executar ações de maior complexidade técnica e que exijam conhecimentos de base científica e capacidade de tomar decisões imediatas? Acho que não. Não. O técnico, ele vai executar ações de conhecimento técnico, não é de conhecimento de maior complexidade, e ele não precisa tomar decisões imediatas, né? Ele não precisa, numa situação de urgência e emergência, tomar decisões imediatas. Ele precisa ser resolutivo e fazer as coisas ali quando tem que fazer no tempo hábil, digamos assim, né?
até para preservar a vida do paciente. Mas ele não precisa tomar essa decisão, né? Não é função dele. Vamos para cá. Responsabilizar-se por falta cometida em suas atividades, independentemente de ter sido praticada individual ou em equipe. Olha só a pegadinha. Aqui é um tal pulo do gato. O técnico, ele tem que... Aliás, o técnico não, o profissional de enfermagem. Ele tem que se responsabilizar pela falta que ele cometeu ou que a equipe dele cometeu. Não, só que ele cometeu, né? Pois é, Cris, isso é o que a gente acha, mas não é. Ele tem que se responsabilizar pela falta da equipe também. Porque, assim, não é que ele se responsabilize pela equipe toda, mas se ele está dentro de uma equipe e a equipe toda errou, entende? Ele também vai ter que sofrer as consequências. Tu tá entendendo o que eu quero dizer? Sim. Essa falta, quando ela é cometida, ela é independentemente se foi praticada. Por isso que a gente fala tanto de trabalho em equipe, né? Na equipe de enfermagem. Porque, de fato, se o técnico faz algo de errado, o enfermeiro, enquanto integrante da equipe, ele também se responsabiliza, porque ele que tem que avaliar e supervisionar o que o técnico está fazendo, entendeu? Da mesma forma que se o enfermeiro faz algo de errado, o técnico ele também se responsabiliza. Claro que se o enfermeiro faz algo individual, ele vai pagar de uma forma, mas a equipe inteira precisa se responsabilizar por aquilo que aconteceu. Principalmente porque eu estou falando com a falta com um paciente, entendeu? Então, se o paciente está lá, ele está sendo atendido no setor, na clínica médica, por exemplo, e aconteceu alguma coisa, eu não posso responsabilizar só uma pessoa pelo que aconteceu. A clínica médica, a equipe da clínica médica que estava trabalhando naquele dia vai precisar responder. Ela pode não responder ao paciente individualmente, né? Mas ela vai ter que responder, por exemplo, ao hospital, entendeu? A equipe inteira vai ter que responder ao hospital. O que foi que aconteceu? Tá? Nunca é só individual. O erro nunca é só individual. Claro que se você fez uma medicação errada, aconteceu uma vez no hospital. Aconteceu uma vez da pessoa da farmácia mandar a medicação errada, porque lá a medicação ela já vem separada num saquinho com o nome completo do paciente, a data de nascimento e o horário para ser aplicada. Então, ainda bem que não era um remédio que trouxesse nenhum efeito colateral, não, sabe? Mas foi descoberto, depois que foi feita a medicação, foi que o técnico percebeu que não era a medicação que estava prescrita no prontuário do paciente. E o erro foi o erro da pessoa da farmácia, né? Mas olha só, a pessoa da farmácia errou, mas o técnico errou, porque o técnico não olhou antes de aplicar, entende? De realizar a prescrição. Então, é um erro que não dá para ser só individual. A equipe toda da clínica médica teve que responder por esse erro. E a equipe de farmácia também. Entenderam? Então, assim, Sim. você se responsabiliza individual e em equipe. Só que, Tairine, por que essa daí tá falsa? Por que ela é falsa? Ela não é verdadeira, apesar de estar certa. Porque isso aqui, se responsabilizar por falta cometida, ela é do Código de Ética. Ela não é da Lei do Exercício Profissional. Entenderam? Isso aqui é do Código de Ética. Isso aqui é um dever do Código de Ética, se responsabilizar pela falta cometida, tá? Não é Deixa eu ver se eu até acho aqui no slide do Código de Ética. Acho que não vou achar, não. Deixa eu ver aqui se eu acho nos deveres. Espera ainda. Deixa eu ver se eu chego lá nos deveres. Dos direitos, dos deveres. Deixa eu ver se tem aqui. Responsabilizar-se. Registrar no prontuário. Prestar. Esclarecer, orientar, respeitar o direito. Não, tem não. Tem não aqui. É vedado o cumprimento de prescrição. Manter sigilo. Não, tem não. Não coloquei no slide de vocês, não. Mas, gente, isso daqui é um dever do Código de Ética. Ele não é relativo à lei do exercício profissional. Por isso que isso aqui é falso. Entende? Ele é verdadeiro, a alternativa é certa,
mas ele é falso porque ele não está incluso na lei do exercício profissional. Ele está incluso no Código de Ética, tá bom? Vamos ver a outra alternativa. Mantenha a inscrição, acho que é manter a inscrição no Conselho Regional de Enfermagem com jurisdição na área onde ocorreu o exercício profissional. Isso está certo? É verdade? É verdade, né? A gente tem que se inscrever no COREM do nosso estado, do estado que a gente está trabalhando. Eu já falei isso para vocês. Se eu trabalho no Ceará e na Paraíba, eu tenho que manter os dois COREMs, o do Ceará e o da Paraíba, tá bom? Vou ter que pagar as 2 anuidades. Mas isso daqui também é um dever do Código de Ética. Ó, inclusive, a gente viu na outra atividade, né? Tinha uma alternativa dessa. Dever do Código de Ética. Isso aqui não está relacionado à lei do exercício profissional. A lei do exercício profissional, gente, ela vai dizer o que é função nossa e o que não é função nossa. Só isso, né? Ela vai falar das atribuições, só isso. Ela não vai falar de direito, ela não vai falar de dever, né? E essas 2 alternativas são deveres do Código de Ética. Então, a alternativa certa é essa daqui, ó. Letra A. Todas as alternativas, todas são falsas. Deu para entender, Cris? Sim. É uma questão bem confusa, né? Mas é aquela questão que no concurso a gente erra. Uhum. A gente erra não é porque a gente não saiba, a gente erra porque é uma pegadinha, né? Ele pede uma coisa e das alternativas ele coloca outra. É complicado. Vamos lá, para a 10ª. Considerando a Lei 74/98, de 86, que dispõe sobre o exercício profissional de enfermagem, leia as frases abaixo e, a seguir, assinale a alternativa que corresponde à resposta correta. O técnico de enfermagem exerce as atividades auxiliares de nível médio técnico atribuídas à equipe de enfermagem, cabendo-lhe, vamos lá. O que o técnico faz? Assistir o enfermeiro no planejamento, programação, orientação e supervisão das atividades de assistência de enfermagem. Assistir o enfermeiro, ou seja, é a mesma coisa que auxiliar o enfermeiro, né? No planejamento, programação, orientação e supervisão das atividades de assistência. O que vocês acham? O técnico pode fazer isso aqui, Cris? Não sei. Não sabe? Não. Ele pode sim. Ó, quando a gente fala em assistir o enfermeiro, gente, né? Vocês lembram lá das 3, digamos assim, da escadinha, né? A gente tem o auxiliar, a gente tem o técnico, a gente tem o enfermeiro, tá? Tudo que o auxiliar faz, o técnico pode fazer, tá? O técnico, ele pode supervisionar o auxiliar. Tudo que o auxiliar fizer, ele precisa da supervisão, ou do técnico ou do enfermeiro, tá bom? Tudo que o técnico faz, o enfermeiro pode fazer também, tá? Só que assim, o técnico não pode fazer as funções privativas do enfermeiro. Do mesmo jeito que o auxiliar não pode fazer as funções do técnico, como, por exemplo, cuidar de pacientes graves lá na UTI. Na UTI não tem auxiliar de enfermagem, tá certo? Tem técnico, tá? No SAMU não tem auxiliar de enfermagem, tem técnico, tá bom? Então, assim, é uma escadinha. Então, quando a gente fala em assistir ao enfermeiro, assistir é a mesma coisa que auxiliar. Assistir não é ficar vendo, não. Porque assistir tem vários significados, né? Pode ser assistir de assistir televisão, mas pode ser assistir de assistência. Então, assistir é prestar assistência, auxiliar, entende? Fazer alguma coisa. Então, quando eu falo em assistir ao enfermeiro, o técnico pode assistir ao enfermeiro. O auxiliar pode assistir ao enfermeiro, de forma auxiliar, entende? No planejamento, ou seja, lembrem, planejamento. Tudo que vocês verem que vocês não entenderem, vocês tentam associar à prática. Pensa lá no PSF. Como é que eu planejo uma ação? Ora, sentando e vendo com a minha equipe como é que a gente pode fazer. Então, o técnico, enquanto membro da equipe, ele pode participar desse planejamento de enfermagem, entende? Ele pode participar da programação, que é aquele processo de enfermagem. Ele pode participar da orientação, né? Se a gente for fazer uma educação em saúde, uma ação na praça, por exemplo, ele pode fazer isso. Ele pode participar da supervisão das atividades de enfermagem, desde que seja em grau auxiliar, ou seja, ó, assistindo ao enfermeiro, entende? Então, ele pode fazer isso sim, essa alternativa está certa, tá bom?
Vamos ver a 2. Executar atividades de assistência de enfermagem, menos as privativas do enfermeiro. Essa daqui também está certa, Cris. O técnico pode executar as atividades de assistência de enfermagem. E aí, quando a gente pensa, que atividade? Todas as atividades que você imaginar, menos aquelas que forem privativas do enfermeiro. Ó, e aí a gente volta para as atividades privativas do enfermeiro. Olha só. Direção do órgão de enfermagem, organização e direção do serviço de enfermagem, ou seja, chefia, liderança, planejamento, organização, coordenação, execução e avaliação do serviço de assistência, consultoria, auditoria e emissão de parecer em matéria de enfermagem, consulta de enfermagem, prescrição da assistência de enfermagem, cuidados diretos de enfermagem a pacientes graves com risco de vida, preste atenção nesse com risco de vida, e cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica e que exigem uma tomada de decisão rápida. Então, tudo isso é atividade privativa do enfermeiro. Isso daqui, ó, essa parte aqui dessa tabela, o técnico não pode fazer, tá certo? Mas o técnico pode assistir o enfermeiro nesse planejamento, programação, orientação e supervisão. Ele pode executar as atividades de assistência de enfermagem, menos as que forem privativas do enfermeiro, e ele pode integrar a equipe de saúde, Cris? O técnico? Sim. Sim, ele pode É integrar. integrante, né, da equipe. Isso, exatamente, entendeu? Então, ele pode fazer essas 3 coisas aqui, tá certo? Tanto ele pode executar as atividades de assistência de enfermagem, menos aquelas que são privativas do enfermeiro. Ele pode auxiliar o enfermeiro no planejamento, na orientação, na supervisão das ações de enfermagem, e ele pode participar da equipe de saúde. Então, as 3 estão certas. Ai, gente, aqui eu errei, olha, troquei as letrinhas, mas acertei a letra A. É porque eu acho que não ficava, não. Quer ver? Deixa eu... Pronto. Dá para entender, né? Pronto, acerta é a letra A. Pronto. Gente, vocês têm alguma dúvida com relação a essa atividade? Não. Não? Deu para entender direitinho? Deu sim. Vocês estão vendo, né, que é um assunto que é um pouquinho complicado porque é confuso, né? Assim, confuso no sentido de que a gente não tem que saber só o que é obrigação nossa. Para saber o que é obrigação nossa, a gente tem que entender o que é a obrigação do enfermeiro, o que é a obrigação do auxiliar, o que é a obrigação da parteira, entende? Aí por isso que fica um pouquinho mais difícil. Mas assim, não é complicado. Quando vocês verem uma questão dessa, um concurso, aí vocês já vão lembrar. Eita, vou lembrar aqui de tudo que Tairin disse, né? Ou então vocês fiquem estudando também essas atividades, viu, gente? O slide que eu mandei para vocês, ele é muito bom porque ele é resumido, tá certo? Então, qualquer coisa, qualquer dúvida, vocês podem olhar lá. Tem aquele material que eu mandei, que é a legislação comentada, que é muito boa também, que explica capítulo, artigo por artigo, tá certo? E aí fica mais fácil de vocês se situarem, tá bom? Ok? Deixa eu só Ok. salvar.